Maior reserva de urânio do Brasil é vendida a empresas chinesas por 2 bilhões. Considerada a maior e uma das mais promissoras do Brasil, a reserva de urânio fica na região de hidrelétrica de Balbina, em Presidente Figueiredo, a 107 km de Manaus, no Amazonas. A área foi vendida pela mineradora Taboca à empresa chinesa Non-Ferrous Trade Center, um subsidiário do governo que fez a aquisição por 340 milhões de dólares, 2 bilhões de reais. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo jornal Globo. Conforme a publicação, a empresa brasileira fez a transferência de 100% das ações e a reserva ainda tem potencial de exploração de outros minerais estratégicos, como nióbio, tório, estanho e tântalo, cruciais para a indústria de alta tecnologia. A venda, inclusive, já gerou repercussões no Congresso Nacional por conta da venda de reservas estratégicas para outros países. Em pronunciamento do plenário, o senador Plínio Valério, PSDB Amazonas, chegou a criticar as restrições para a exploração dos recursos naturais na Amazônia por empresas brasileiras, enquanto as companhias internacionais, como a chinesa, possuem liberdade para fazer o processo. Taiwan realiza exercício de defesa visando a viagem do líder taiwanês ao Pacífico, diz mídia. No próximo final de semana, 31 de 24, o líder administrativo de Taiwan, Lau Ching-te, viaja até o Pacífico, o que motivou a realização de exercícios de defesa por parte do comando da Força Aérea da ilha na manhã desta quinta-feira, 28 de 2024, segundo a mídia inglesa. Na manhã de hoje, os militares de Taiwan realizaram exercícios de defesa aérea para testar seus procedimentos de resposta e engajamento, considerando a viagem de Lau Ching-te até o Pacífico em escala nos Estados Unidos no próximo fim de semana. Em declaração, o comando da Força Aérea de Taiwan informou que por um período de 2 horas a partir das 5 horas, aeronaves, navios e sistemas de mísseis estavam envolvidos em um exercício geral de plano de batalha de defesa aérea. Segundo a apuração da Reuters, as autoridades de Taiwan avaliaram como necessários os exercícios de prontidão porque esperam que a China realize novos exercícios militares próximos da ilha considerada parte inalienável do território chinês por Pequim. O exercício foi para fortalecer a eficácia geral das operações de defesa aérea e testar os procedimentos de resposta a engajamento das forças de defesa aérea, acrescentou o comunicado militar de TPI. Ainda de acordo com o comunicado, Taiwan pretende continuar realizando exercícios que visam aprimorar seus mecanismos de defesa por meio de treinamentos práticos que antecipem as ameaças de segurança à ilha referentes a Pequim como inimiga. Recentemente, a China realizou 2 rodadas de grandes jogos de guerra em torno da ilha, e diariamente aeronaves e navios são vistos nos céus e águas ao redor de Taiwan, que segundo o TPI representa o assédio chinês e, em pior cenário, o risco de uma tentativa de invasão. Pequim já reiterou inúmeras vezes que a reunificação é um processo irreversível e pacífico. Mas que está preparado para um cenário em que precisa utilizar a força. Na quarta-feira à noite, o gabinete de Lai, visto como um independentista pelo gigante asiático, diz que seria uma provocação flagrante ao status quo de paz e estabilidade na região se a China usar sua viagem como desculpa para lançar exercícios militares. No mesmo dia, o governo chinês disse que tais paradas de trânsito eram atos essencialmente provocativos que violam o princípio de uma só China, princípio que rege as interações diplomáticas chinesas e proíbe os estados que o reconhecem, como os Estados Unidos, a não manter relações oficiais com Taiwan. Leviatãs de aço, o jornal descreve navios soviéticos destinados a caçar porta-aviões dos Estados Unidos. Nos tempos da União Soviética, os cruzadores nucleares de míssil projeto 1144 Orlan Class Kirov tinham o objetivo principal de combater os navios da Marinha dos Estados Unidos, escreveu o analista Brandon Weichert em um artigo ao jornal The National Interest. Estas feras que navegavam em alto mar pareciam mais monstros da mitologia antiga do que navios de guerra munidos com armas até os dentes,
Eles tinham uma missão. Se uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética eclodisse, esses leviatãs de aço caçariam porta-aviões americanos e os afundariam antes que pudessem realmente ameaçar os ativos soviéticos, diz o artigo. Os navios da classe Kirov eram alimentados por reatores nucleares e poderiam cobrir 14 mil milhas náuticas à velocidade de 30 nós. Destaque-se que esses cruzadores eram munidos com uma impressionante variedade de armas lançadores que poderiam disparar mísseis SAM-4 superficial, com um total de 40 mísseis carregados em 1.100 navios de longo alcance P-700 Grant. O poder militar chinês desembarca no Brasil. O general Xiaoling lidera a visita ao Comando Militar do Leste com 16 oficiais do Exército de Libertação Popular da China. Em uma demonstração de estreitamento das relações entre Brasil e China, uma delegação da Universidade de Defesa Nacional da China visitou o Comando Militar do Leste no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 27 de novembro. A comitiva, composta por 16 oficiais generais e chefiada pelo general Qian Liang, do Exército de Libertação Popular da China, foi recepcionado por altas autoridades do Comando Militar do Leste, incluindo o general de brigada Ricardo Moussalem, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Leste, e o general de brigada Lúcio Alves de Souza, chefe do Centro de Coordenação de Operações do CML. Durante a visita, a delegação assistiu a uma palestra e percorreu as instalações históricas do Palácio Duque de Caxias, sede do CML. O encontro teve como objetivo reforçar a colaboração e os laços de amizade entre os dois países, especialmente na área de defesa. A informação foi publicada no site oficial do Comando Militar do Leste. Forças Armadas da França reforçam sua ação nuclear do exército com novos mísseis balísticos de longo alcance, modernização dos caça-rafales e sistemas submarinos. A França está a explorar o desenvolvimento de um novo míssil balístico terrestre com um alcance superior a 1.000 km, a primeira iniciativa desse tipo desde 1997. Além disso, as Forças Armadas francesas estão focadas em aprimorar seus armamentos, incluindo a integração de tecnologias que reforçam as defesas do exército, um cenário militar cada vez mais complexo, especialmente em relação aos mísseis balísticos lançados por submarino, que desempenham um papel crucial na dissuasão. O míssil proposto visa preencher uma lacuna significativa nas capacidades de Forças Armadas da França. Atualmente, os sistemas de mísseis balísticos do país são exclusivamente submarinos e projetados para dissuasão nuclear. Como resultado, a França não tem capacidade de lançar mísseis balísticos terrestres. O seu único míssil balístico lançado por submarino, o M51, serve como uma ferramenta de dissuasão nuclear. Assim sendo, as conversações entre as Forças Armadas, a Direção Geral de Armamentos, DGA, focam na criação de um sistema de mísseis terrestres que será operável a partir de plataformas móveis, como caminhões. Os primeiros conceitos de projeto sugerem que o novo míssil pode ter manobrabilidade terminal semelhante à de outros sistemas avançados. Essa característica dificultará a interceptação pelas defesas inimigas, aumentando ainda mais sua eficácia. A eficiência dos mísseis balísticos tem sido evidente em conflitos recentes. Por exemplo, a taxa de interceptação de mísseis russos Iskander-M pela Ucrânia é apenas de 4,3%. Ao mesmo tempo, os ataques iranianos a Israel revelaram as limitações dos sistemas avançados como o Iron Dome e o David's Sling ao enfrentar ataques em larga escala. Historicamente, a França desenvolveu vários mísseis balísticos lançados no solo desde a Segunda Guerra Mundial. Entre 1946 e 1947, engenheiros alemães na França trabalharam no projeto Super V2, um míssil balístico de alcance intermediário. Embora esse projeto apresentasse variantes com alcance de até 3.600 km, ele foi interrompido em 1948. O míssil S-2, que esteve em operação desde 1971 até 1996, era um míssil balístico de 2 estágios alimentado por combustível sólido equipado com uma ogiva termonuclear de 1,2 megaton. O S-2 foi substituído em 1980 pelo míssil S-3, que manteve especificações semelhantes. Em 1974, a França introduziu o míssil Pluton, um sistema de curto alcance com capacidade para ogivas nucleares ou convencionais. O exército francês substituiu o Pluton pelo míssil Hades em 1991, mas o desativou em 1997. Este novo programa difere da iniciativa francesa FLPT,
que desenvolve foguetes de artilharia com alcance máximo de 150 km, em contraste, o míssil balístico proposto terá um alcance superior a 1.000 km, oferecendo opções estratégicas para ataques profundos em conflitos. Porém, o financiamento continua sendo um desafio crucial. O orçamento militar da França já está comprometido com projetos de alta prioridade, como a modernização dos mísseis M51 e o desenvolvimento do míssil nuclear lançado do ASN 4G. Além disso, o projeto pode se alinhar à abordagem europeia de ataque de longo alcance, ELSA. Uma colaboração internacional no desenvolvimento deste míssil complementará as capacidades existentes da França, incluindo os jatos Rafale e os mísseis de cruzeiro, assim ampliando a capacidade para ataques estratégicos. Os mísseis balísticos têm como principal função lançar ogivas a longa distância em trajetória de arco elevado. Eles reabastecem na fase inicial de voo, seguindo a trajetória que depende das leis da física, com gravidade e resistência ao ar. Resistência do ar. Esses mísseis podem atingir alvos que vão desde locais próximos até intercontinentais. E sua alta velocidade, junto com a altitude de voo, dificulta a interceptação. Alguns mísseis balísticos equipam múltiplos veículos de reentrada de alvo independente, atingindo vários alvos com um único lançamento. Essas características ressaltam a importância estratégica dos mísseis balísticos, evidenciando sua eficácia em conflitos recentes e o potencial para preencher lacunas na capacidade do exército da França. O Irã lançou 180 mísseis balísticos contra Israel em 1º de outubro de 2024, atingindo bases militares críticas. Marinha do Brasil avança estrategicamente, realizando a primeira navegação autônoma do submarino toneleiro, fortalecendo as Forças Armadas e a Defesa Nacional. O submarino toneleiro S-42, o terceiro de 4 modelos de propulsão convencional desenvolvido pelo Programa de Desenvolvimento de Submarinos ProSub, alcança um marco crucial em sua trajetória. A partir de quarta-feira, 27 de novembro, o submarino iniciou sua primeira navegação de superfície de forma totalmente independente, sem o apoio de rebocadores, na Baía de Sepetiba. Essa etapa, que marca o avanço tecnológico da Marinha do Brasil, será conduzida ao longo de 5 dias e desempenha um papel estratégico na defesa nacional. Durante este teste operacional, o toneleiro demonstrará a eficiência de sua propulsão própria, realizando um conjunto de verificações essenciais para consolidar sua capacidade militar e operacional. O retorno ao caso do estaleiro de construção está previsto para domingo, em 1º de dezembro, após o cumprimento rigoroso das atividades planejadas. Nesta etapa crítica, o submarino toneleiro terá sua tripulação incluída em uma série de atividades para avaliar o desempenho de sistemas essenciais como propulsão, navegação, governo e carregamento de baterias. Esses dados serão fundamentais para preparar o submarino para a sua primeira imersão dinâmica, que deverá ocorrer no final de janeiro de 2025. Testes adicionais nos sistemas de combate, comunicação e refrigeração serão reservados para garantir a plena funcionalidade do equipamento antes de sua primeira saída ao mar. Esse rigor técnico reflete o compromisso da Marinha do Brasil em manter a prontidão de suas Forças Armadas, garantindo operações submersas por até 5 dias com total segurança e eficiência. A realização desses testes ressalta o papel estratégico do ProSub na modernização da capacidade de defesa militar do Brasil, colocando o país entre as principais potências marítimas do mundo. Com a conclusão dessa fase, o toneleiro S-42 será o mais próximo de alcançar sua plena operação e integração ao comando da Força de Submarinos da Marinha do Brasil. Nos próximos meses, o foco será o ajuste, a otimização dos sistemas, preparando o embarque para missões desafiadoras que fortalecerão a defesa nacional. Segundo José de Andrade Silva Neto, líder de saídas de mar e ex-submarinista, o marco J9 representa um progresso significativo no projeto do toneleiro, ao demonstrar sua capacidade de navegação independente e realizar múltiplos testes com sucesso. O submarino comprova a excelência de sua construção e a competência da equipe envolvida, destacou Neto. Esse avanço não é apenas um reflexo da competência tecnológica e estratégica da Marinha do Brasil, mas também uma demonstração de compromisso das Forças Armadas em garantir que o país esteja preparado para defender seus interesses militares marítimos com uma frota de submarinos moderna e eficaz. Rússia destrói locais onde sistemas de armas de longo alcance da Ucrânia foram implantados, diz o Ministério da Defesa. As Forças Armadas russas atacaram locais dos sistemas de armas de longo alcance da Ucrânia durante a semana, em resposta aos ataques de Kiev em território russo. É o que informou nesta quinta-feira, 28 de 11 de 2024, o Ministério da Defesa russo. Em resposta aos ataques do regime de Kiev em território russo, as Forças Armadas russas realizaram ataques esta semana nos locais onde os sistemas de armas ocidentais de longo alcance da Ucrânia estão instalados, disse o comunicado.
Na segunda-feira, a Rússia realizou um ataque com mísseis na sede da unidade das forças especiais ucranianas, eliminando até 40 especialistas estrangeiros. A maioria dos Estados Unidos, informou o Ministério. Na semana passada, o presidente russo Vladimir Putin disse que a Ucrânia havia atingido alvos na região de Kursk e Bryansk. No dia 19 de novembro, usando o míssil ataque nos Estados Unidos, Storm Shadow da Inglaterra, Putin disse que a Rússia havia testado com sucesso na última quinta-feira um novo tipo de míssil balístico de alcance intermediário Oreshnik. Em resposta às investidas ucranianas, o míssil atingiu o complexo industrial de defesa na cidade ucraniana de Dnipropetrovsk. Tensões entre Washington e Pequim. Os Estados Unidos proíbe o poderoso caça F-16 para exercício militar da Tailândia, com a China e Força Aérea Aliada é forçada a usar já Street 9 Gripen contra os chineses. Em um movimento estratégico que agita o cenário geopolítico, os Estados Unidos impuseram um veto à Tailândia, proibindo o uso dos poderosos caças F-16 em um exercício militar conjunto com a China. A decisão, que evidencia as tensões crescentes entre Washington e Pequim, forçou a Tailândia a recorrer aos caças Gripen em uma jogada que pode redefinir suas alianças internacionais. Enquanto os olhos do mundo se voltam para o sudoeste asiático, essa escolha pode marcar uma nova era das relações militares globais, colocando em evidência o delicado equilíbrio de poder na região. Os Estados Unidos proibiram a Tailândia de usar seus caças F-16 no exercício Falcon Strike 2024 com a China. No entanto, os já Street 9 Gripen, também parte da frota tailandesa, estarão em ação ao lado dos caças chineses Chengdu J-10 e Xi'an JH-7. Esse movimento reforça a mudança na postura internacional tailandesa. A Tailândia, tradicionalmente um aliado dos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, tem reavaliado suas alianças. O país foi fundamental para as operações aéreas norte-americanas durante a Guerra do Vietnã. Mas desde o golpe de 2014, a Tailândia vem estreitando laços com a China, sem romper completamente com os Estados Unidos. Em 2023, por exemplo, caça F-15 norte-americano participaram do exercício Enduring Partners na Tailândia. Simultaneamente, o Falcon Strike, iniciado em 2015, consolidou a presença chinesa, apesar das interrupções em 2020 e 2021 devido à PAN C-19. Agora, em 2024, os chineses estão estacionados na base aérea de Udorne, que por décadas serviu de apoio às operações dos Estados Unidos na região. Os chineses trazem uma força impressionante, incluindo aviões de carga Y-20, aviões radar Chang'e KJ-500. No ano passado, o destaque chinês foi o caça Shenyang J-11, baseado no Su-27 Flanker. Este ano, os olhos estão no J-10C, uma versão atualizada com radar ESA. A Tailândia continua a equilibrar suas alianças com os Estados Unidos e China, disputando o papel de maior fornecedor militar. Processo de carregamento do poderoso AC-130 dos Estados Unidos, a arma secreta que revoluciona a tecnologia, poder aéreo e deixa um legado incrível em operações militares. O AC-130 é um símbolo de poder e estratégia militar, consolidando-se como uma das aeronaves mais temidas do mundo, desenvolvido a partir do versátil C-130 Hércules. Esse gigante aéreo combina tecnologia avançada, armamento pesado e táticas inovadoras para oferecer suporte essencial em missões de combate e operações especiais. Sua capacidade de realizar ataques precisos e contínuos em zona de conflito torna o AC-130 indispensável para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Com quase 6 décadas de atuação, o AC-130 dos Estados Unidos se destacou em conflitos globais, desde o Oriente Médio até a América do Sul. Equipado com sensores modernos e sistemas de navegação de ponta, ele é preparado para enfrentar ambientes hostis, garantindo segurança e eficácia em missões críticas. O MC-130, sua variante mais versátil, é projetado para missões como reabastecimento aéreo e transporte de suprimentos críticos.
Em exercício recente, essa aeronave demonstrou sua eficácia ao lançar equipamentos de suprimento em locais estratégicos como o M-142 Himmers durante operações no leste europeu. Com impressionantes 33 pés de envergadura, 98 pés de comprimento e 39 pés de altura, o AC-130 é movido por 4 motores turbo-hélice Rolls-Royce AE2100 que geram 4.591 cavalos de potência. Esse número sustenta sua capacidade de suportar operações intensas em zonas de conflito. Além disso, equipes a bordo coordenam cada detalhe do disparo, garantindo a precisão e evitando danos colaterais. Equipado para situações extremas, o AC-130 também é preparado para responder a ataques químicos. Durante o exercício, as tripulações praticam procedimentos de descontaminação e utilizam trajes especializados para simular cenários hostis. Essas medidas reforçam resiliência e confiabilidade em ambientes desafiadores. A combinação de poder de fogo, tecnologia e flexibilidade operacional faz o AC-130 uma peça-chave nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Sua capacidade de se adaptar a cenários em constante mudança garante seu papel essencial tanto em conflitos atuais quanto futuros, solidificando seu legado como uma das aeronaves mais poderosas e estratégicas do mundo. Marinha do Brasil inicia a construção do navio Patrulha Miramar. A Marinha do Brasil realizou nesta quinta-feira, 28 de 2024, no Rio de Janeiro, a cerimônia de batimento de quilha do navio Patrulha Miramar P-74 da classe Macaia. A ocasião marcou o início das construções da embarcação. É esperado que o P-74 seja lançado ao mar entre em serviço ativo em meados de 2028. O Miramar é o quinto navio construído como parte do programa de obtenção de navios Patrulha Pronapa. Três navios já estão em operação: Macaé P-70, Macau P-71 e Maracanã P-72. O quarto navio, o NPA Mangaratiba P-73, também se encontra em construção no Arsenal da Marinha no Rio de Janeiro, localizado no 1º Distrito Naval, na capital fluminense. A produção de um sexto navio Patrulha Magé P-76 está previsto nos planos da Marinha. Durante seu discurso, na ocasião, o diretor-geral do material da Marinha, o almirante de esquadra Edgar Luiz Siqueira Barbosa, afirmou que é fundamental investir no setor de defesa, em especial na construção naval, como indutor do desenvolvimento econômico e social. A expectativa é que durante todo o Pronapa sejam gerados 7,5 mil empregos, sendo 450 diretos e 1.050 indiretos, e 6 mil induzidos, com a participação de diversas empresas brasileiras. Com 54,2 metros de comprimento e velocidade máxima de 21 nós, aproximadamente 38,9 km por hora, o Miramar será empregado em ações de apoio às atividades relacionadas à inspeção naval, à salvaguarda da vida humana no mar e ao patrulhamento do mar territorial na zona contígua e da zona econômica exclusiva adjudicada ao Brasil. Com o reforço dos NPA Miramar e Mangaratiba, que estão em construção no Arsenal do Rio de Janeiro, a Marinha vai modernizar a frota naval para proteger a Amazônia Azul, utilizando conteúdo local e contribuindo para a geração de emprego, diz Barbosa. Estiveram presentes também o ex-comandante da Marinha, almirante da esquadra Ilks Barbosa Júnior, assessor do comandante da Marinha, almirante de esquadra Vladimilson Borges de Aguiar, o diretor do Estado da Marinha, vice-almirante Adriano Marcelino Batista, o diretor do Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro, contra-almirante Mauro Nicoloso Bonotto, o comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, o almirante da esquadra Carlos Chaga Viana Braga, o presidente da Sociedade de Amigos da Marinha do Rio de Janeiro, Soamar Rio, Márcio Prado Mar e a deputada estadual Célia Jordão, PL Rio de Janeiro. A montagem do navio é feita em blocos e o batimento da quilha representa o posicionamento do bloco central no seu local de edificação, onde serão montadas as demais peças. Durante a cerimônia de batimento da quilha, uma moeda é posta embaixo deste lobo central que pesa 11 toneladas. O Miramar e o futuro Magé contarão com capacidade de detectar e neutralizar minas, sendo também navio de contramedida de minas, revelou o almirante da esquadra. E se avançarmos no projeto, podemos pensar em adaptar essas capacidades ao Mangaratiba. Ao lado de onde foi posta a seção mestra do Miramar, está acontecendo também a construção do Mangaratiba P-73, que tem previsão de lançamento ao maio de 2026. Com o Maracanã P-72, o Mangaratiba é o segundo da classe Macaé, construído pelo Arsenal da Marinha, o mais antigo estaleiro nacional de atividade, com 260 anos de história. Em fala a repórteres, o almirante da esquadra Barbosa ressaltou que a construção do P-72 e P-73 deu à Marinha musculatura para continuar a construção do Miramar e planejar o Magé.
Ao todo, 11 blocos constituirão o Miramar, segundo o engenheiro naval capitão de mar e guerra Leonardo Assa Galego Soares, superintendente da construção naval. A classe Macaé tem como destinação seu corpo construído em parte de alumínio a partir de uma barra bimetálica, facilitando sua construção. O Miramar, lembra, o almirante já teve sua quilha batida em 2012, quando a Marinha possuía um contrato com o estaleiro privado para a construção do 5 MPA. Contudo, daquela superestrutura, nada foi aproveitado por equívocos no processo construtivo, uma vez que diversos dos equipamentos físicos do navio já haviam sido adquiridos e contando com a competência e habilidade da engenharia naval da Marinha e as capacidades técnicas do arsenal da Marinha do Rio de Janeiro, a alta administração naval decidiu retomar a construção destes versáteis meios, afirmou em discurso. O Pronava faz parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento, novo PAC do Governo Federal, no eixo da inovação para a indústria de defesa. Em nota, a Marinha sublinhou que a parceria da Marinha com o governo mantém ativa a linha de produção do AMRJ, servindo como estímulo à economia local. A parceria do governo federal com a Marinha do Brasil para a construção dos navios patrulhas mantém ativa a linha de produção do arsenal da Marinha do Rio de Janeiro, servindo como estímulo à economia local, uma vez que é responsável pelo um arrasto tecnológico que envolve mais de uma dezena de empresas parceiras e a geração de empregos diretos e indiretos. Sistema de mísseis antiaéreos S-400. Quem já comprou e quem quer comprar a arma russa? Pergunta. Após passar anos impedindo a Turquia de adquirir jatos F-35, a menos que cancelasse a compra dos sistemas de mísseis antiaéreos russos S-400, os Estados Unidos finalmente cederam retiraram suas objeções, disse o ministro da Defesa Nacional da Turquia, Issar Güler. Os Estados Unidos mudaram sua posição depois que verem que Ankara poderia produzir seu próprio caça furtivo, o Taycan, desenvolvido pela Turkish Aerospace Industries, acrescentou o ministro. Güler também confirmou que os S-400 de propriedade da Turquia são operacionais e podem ser implantados em 12 horas se a ordem apropriada for dada. O que é o S-400? Pergunta. O S-400 Triumph é um sistema de mísseis superficiais de longo alcance fabricado pela empresa de defesa russa Almaz Antey e oficialmente adotado pelos militares russos em 2007. Ele foi projetado para interceptar e destruir aeronaves e mísseis inimigos e pode atingir alvos até 400 km de distância em altitude de até 30 km. Quais países compraram o S-400 russo? Pergunta. A Turquia, que assinou um acordo para comprar S-400 em 2017, não foi a primeira potência estrangeira a comprar essas armas. A China foi quem adquiriu o armamento primeiro, assinando um acordo de compra em 2014. Em 2018, a Índia fechou um contrato para também adquirir os sistemas. Em 2021, a Argélia se juntou ao clube dos proprietários do S-400 após assinar um acordo multibilionário com a Rússia. Além disso, em 2016, 2 S-400 foram fornecidos gratuitamente a Belarus. Quais países demonstraram interesse em comprar o S-400 russo? Pergunta. Pelo menos 13 países avaliaram a compra, entre eles Catar, Egito, Marrocos, Vietnã e Iraque. Já tiveram as tratativas com a Rússia.
Putin, Rússia conhece todas as características, as armas e dados sobre suas entregas à Ucrânia. A Rússia tem repetidamente chamado a atenção para o fato de que a permissão à Ucrânia de efetuar ataques com mísseis de longo alcance significa envolvimento direto do Ocidente no conflito. Disse o presidente russo Vladimir Putin. Temos repetidamente apontado que isso significará o envolvimento direto desses países em um conflito armado, porque é simplesmente impossível usar essas armas sem a participação direta do pessoal militar. Especialistas militares dos países da OTAN dizem Putin na sessão de Conselho de Segurança Coletiva da Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Durante seu discurso, Putin disse que a Rússia está ciente de quantas armas ocidentais estão sendo entregues à Ucrânia e quanto está planejado a ser entregue ainda. Sabemos, é claro, quantos sistemas de armas correspondentes estão na posse do eventual adversário, quantos estão em armazéns, onde estão, quanto está sendo entregue à Ucrânia e quanto é planejado a ser entregue, diz Putin. O chefe de Estado da Rússia declarou que Moscou vê que o cabecilha do regime de Kiev está suplicando por equipamentos militares, além dos mísseis. Vemos que o líder do regime de Kiev está suplicando aos seus patrões outros equipamentos militares, que ninguém se esqueça dos complexos Calibre, sistema de mísseis hipersônicos Kinzhal Tiscon, que tem características inigualáveis ao mundo, relatou o presidente durante a sessão da OTSC. Putin acrescentou que o regime de Kiev repetidamente tentou atacar locais de importância estatal na Rússia, São Petersburgo e Moscou e continua essas tentativas. Ele forneceu informações detalhadas a seus colegas da OTSC sobre a situação atual na zona de operação militar especial e sobre novos armamentos russos. Putin disse também que o Ministério da Defesa e o Estado-Maior estão selecionando alvos no território da Ucrânia. Estes podem ser, inclusive, centro de tomada de decisão em Kiev. O presidente também observou que a Rússia pode, no futuro próximo, obter novos armamentos. No nosso cardápio desta classe de produtos, se podemos dizer assim, no futuro próximo podem surgir outros produtos. Como diz, nesses casos, o cliente ficará absolutamente satisfeito, diz Putin. Por fim, Putin disse que durante a madrugada a Rússia efetuou um ataque combinado com o uso de 90 mísseis sem drones, tendo sido atingidos 17 alvos, instalações militares e de indústria de defesa da Ucrânia.